Definitely a shift. Things that used to feel overwhelming now seem manageable. Definitivamente uma mudança. Coisas que antes pareciam avassaladoras agora parecem incontroláveis. It's interesting, the constant chatter in my head isn't quite as loud these days. É interessante, o constante murmúrio na minha cabeça não está tão alto ultimamente. Wouldn't you agree that a little quiet time can make a huge difference? Você não concorda que um pouco de tempo sozinho pode fazer uma grande diferença? Perhaps it's just coincidence, but reacting feels less automatic. Talvez seja apenas coincidência, mas reagir parece menos automático. Stress used to be a constant companion, now it visits less frequently, thankfully. O estresse costumava ser um companheiro constante, agora ele visita com menos frequência, felizmente. There's been a subtle but noticeable easing of tension in my shoulders, it seems. Parece que houve um relaxamento sutil, mas perceptível na tensão dos meus ombros. Do you find that focusing on the breath helps to ground you when things get hectic? Você acha que focar na respiração ajuda a te manter centrada quando as coisas ficam agitadas? It's almost like there's a little more space between thoughts, wouldn't you say? É quase como se houvesse um pouco mais de espaço entre os pensamentos, você não acha? A calmer perspective has definitely emerged, it's a welcome change. Uma perspectiva mais calma definitivamente surgiu, é uma mudança bem-vinda. It's remarkable how much less reactive she feels to daily annoyances now. É notável o quanto menos reativa ela se sente em relação aos aborrecimentos diários agora. Wouldn't it be fair to say that the intensity of worries has diminished? Não seria justo dizer que a intensidade das preocupações diminuiu? It's a curious thing, but she finds herself pausing before responding more often. É curioso, mas ela se pega hesitando antes de responder com mais frequência. There's been a softening around the edges, if that makes any sense. Houve um amolecimento nas bordas, se isso fizer algum sentido. It's quite amazing how much less she dwells on things now, honestly. É realmente incrível como ela pensa menos nas coisas agora, para ser sincera. Perhaps it's the regularity of practice, but a sense of peace is more readily available. Talvez seja a regularidade da prática, mas uma sensação de paz está mais facilmente disponível. Distractions seem to constantly pull focus away from the present moment. It's quite frustrating. Distrações parecem constantemente tirar o foco do momento presente, é bastante frustrante. Often, a racing mind makes stillness feel impossible to achieve. Frequentemente, uma mente acelerada torna a quietude impossível de alcançar. The sheer number of tasks and responsibilities can make it hard to simply be. A grande quantidade de tarefas e responsabilidades pode dificultar simplesmente ser. It's a struggle to not immediately judge thoughts as they arise, wanting them gone instead of observing. É um desafio não julgar imediatamente os pensamentos assim que surgem, querendo que desapareçam em vez de observá-los. Finding even 5 minutes uninterrupted feels like a luxury these days. Encontrar nem 5 minutos ininterruptos parece um luxo hoje em dia. Sometimes, past regrets or future anxieties completely overshadow the now. Às vezes, arrependimentos passados ou ansiedades futuras obscurecem completamente o presente. A tendency to get caught up in doing rather than just being is a persistent hurdle.
Uma tendência a se envolver em fazer ao invés de simplesmente ser é um obstáculo persistente. The discomfort of physical sensations can be incredibly disruptive to practice. O desconforto das sensações físicas pode ser incrivelmente perturbador para a prática. It's difficult to maintain a sense of calm when surrounded by chaos. É difícil manter a calma quando se está cercada pelo caos. A constant need for control interferes with letting go and accepting things as they are. Uma necessidade constante de controle interfere em deixar ir e aceitar as coisas como são. The urge to analyze everything instead of experiencing it directly is a real challenge. A vontade de analisar tudo em vez de simplesmente vivenciar é um grande desafio. It feels counterintuitive to intentionally sit with uncomfortable emotions, yet that's where the work is. Parece contraproducente sentar intencionalmente com emoções desconfortáveis, mas é ali que está o trabalho. A lack of patience when results aren't immediate can be discouraging. A falta de paciência quando os resultados não são imediatos pode ser desanimadora. It's hard to remember to bring mindful attention to everyday activities like washing dishes or walking. É difícil lembrar de trazer atenção plena para atividades cotidianas como lavar a louça ou caminhar. The habit of multitasking makes it tough to focus on a single point of awareness. O hábito de realizar múltiplas tarefas dificulta a concentração em um único ponto de atenção. Sometimes a simple body scan meditation feels incredibly grounding, doesn't it? Às vezes, uma simples meditação de escaneamento corporal parece incrivelmente aterradora, não é? Have you ever explored the benefits of transcendental meditation? Você já explorou os benefícios da meditação transcendental? Perhaps a focus on breathwork could be a good starting point for you. Talvez um foco em exercícios de respiração possa ser um bom ponto de partida para você. Wouldn't it be interesting to try a visualization meditation? Não seria interessante tentar uma meditação de visualização? Does the idea of walking meditation appeal at all? A ideia de meditação caminhando te atrai de alguma forma? A loving kindness practice can be surprisingly powerful, or so I've found. Uma prática de bondade amorosa pode ser surpreendentemente poderosa ou assim descobri. Consider the stillness offered by silent meditation, it's quite profound. Considere a quietude oferecida pela meditação silenciosa, é bastante profunda. Is there a particular style that resonates with your personality? Existe algum estilo que combine com a sua personalidade? Maybe exploring different types until something clicks is the best approach. Talvez explorar diferentes tipos até que algo se encaixe seja a melhor abordagem. Often, a guided meditation helps to quiet a busy mind. Frequentemente, uma meditação guiada ajuda a acalmar uma mente agitada. What are your initial thoughts on the concept of mindful movement? Quais são seus pensamentos iniciais sobre o conceito de movimento consciente? Could focusing on a mantra be something you'd consider trying? Concentrar-se em um mantra seria algo que você consideraria tentar? Perhaps a short meditation session before bed would be beneficial. Talvez uma curta sessão de meditação antes de dormir seria benéfica. Have you found any resources that explain different techniques? Você encontrou algum recurso que explique diferentes técnicas?
Sometimes just observing thoughts without judgment is a helpful practice. Às vezes, apenas observar os pensamentos sem julgamento é uma prática útil. Really noticing the steam and scent during a shower can be surprisingly grounding, don't you think? Perceber realmente o vapor e o cheiro durante um banho pode ser surpreendentemente reconfortante, não acha? Perhaps savoring each bite of food, truly tasting it instead of rushing through a meal, is a simple practice. Talvez saborear cada mordida da comida, realmente provando-a em vez de apressar uma refeição, seja uma prática simples. Wouldn't you agree that washing dishes could become meditative if focused solely on the warm water and soap? Você não concorda que lavar louça poderia se tornar meditativo se a gente focasse apenas na água morna e no sabão? Considering the texture of your food, is it smooth, crunchy, or something else entirely? Considerando a textura da sua comida, ela é lisa, crocante ou algo completamente diferente? Does paying attention to the sensation of water on your skin during a shower feel different than usual? Prestar atenção à sensação da água na sua pele durante o banho parece diferente do normal? What about focusing on the simple act of breathing while waiting in line at the grocery store? Que tal focar no simples ato de respirar enquanto espera na fila do supermercado? Could mindful walking, noticing each step and the feeling of your feet on the ground, be beneficial? Caminhar com atenção plena, notando cada passo e a sensação dos seus pés no chão, poderia ser benéfico? Isn't it interesting how easily our minds wander even during routine tasks like brushing your teeth? Não é interessante como nossas mentes divagam tão facilmente até mesmo durante tarefas rotineiras como escovar os dentes? Perhaps simply observing the colors and shapes of food on a plate can be a form of mindfulness. Talvez simplesmente observar as cores e formas dos alimentos em um prato possa ser uma forma de atenção plena. Does focusing on the sounds around you while eating, even quiet ones, enhance your experience? Focar nos sons ao seu redor enquanto come, mesmo os mais silenciosos, melhora sua experiência? Wouldn't it be helpful to notice the temperature of the water as you wash your hands, without judgment? Não seria útil perceber a temperatura da água enquanto você lava as mãos, sem julgamento? Considering the weight of objects while doing chores, a light sponge versus a heavy pot, could be insightful. Considerando o peso dos objetos ao fazer tarefas domésticas, uma esponja leve versus uma panela pesada poderia ser esclarecedor. What about truly listening to the sounds of your own body while performing everyday tasks? E quanto a ouvir verdadeiramente os sons do seu próprio corpo ao realizar tarefas cotidianas? Perhaps acknowledging any thoughts that arise during a shower, then gently letting them pass, is key. Talvez reconhecer quaisquer pensamentos que surjam durante o banho, e em seguida, deixá-los passar suavemente seja a chave. Does focusing on the physical sensations of getting dressed, the fabric against your skin, feel grounding? Focar nas sensações físicas de se vestir, o tecido contra a sua pele te faz sentir mais presente? Have you explored any guided meditation apps that really resonated with you? Você explorou algum aplicativo de meditação guiada que realmente te tocou? Perhaps a specific book unlocked something new in your practice? Talvez um livro específico tenha desbloqueado algo novo em sua prática? What teachers, if any, have significantly impacted the way you approach mindfulness? Quais professores, se houver algum, tiveram um impacto significativo na maneira como você aborda a atenção plena? Are there particular podcasts that support your meditation journey?
Existem podcasts específicos que apoiam sua jornada de meditação? Do any online courses come to mind as being especially beneficial? Algum curso online vem à mente como sendo especialmente benéfico? Could you share insights on resources that helped build consistency? Você poderia compartilhar informações sobre recursos que ajudaram a construir consistência? What about retreats? Have any experiences stood out as particularly transformative? E quanto a retiros, alguma experiência se destacou como particularmente transformadora? Are there any lesser-known resources you'd recommend checking out? Existem algum recurso menos conhecido que você recomendaria verificar? Has anyone found success with a specific type of meditation timer? Alguém teve sucesso com um tipo específico de temporizador de meditação? What resources helped you understand the science behind mindfulness? Quais recursos te ajudaram a entender a ciência por trás da atenção plena? Do any journals or workbooks complement your practice well? Algum diário ou caderno de exercícios complementa bem sua prática? Perhaps a community or group has been helpful in sustaining motivation? Talvez uma comunidade ou grupo tenha sido útil para manter a motivação. What resources did you find useful when first starting out with meditation? Quais recursos você achou úteis quando começou a meditar? Are there any free resources that proved surprisingly effective? Existem recursos gratuitos que se mostraram surpreendentemente eficazes? What about music? Does a particular playlist enhance your focus? E quanto à música, uma playlist específica melhora seu foco. Sometimes stillness reveals truths the mind simply overlooks, doesn't it? Às vezes o silêncio revela verdades que a mente simplesmente ignora, não é mesmo? Could you share if a specific meditation ever felt like a turning point for you? Você poderia compartilhar se alguma meditação específica já foi um ponto de virada para você? What sensations or images come to mind when recalling deeply impactful sessions? Quais sensações ou imagens vêm à mente ao relembrar sessões profundamente impactantes? Isn't it remarkable how quiet focus can unlock unexpected clarity? Não é notável como o foco silencioso pode desbloquear uma clareza inesperada? Do you find certain types of meditation more conducive to profound experiences? Você acha que certos tipos de meditação são mais propícios a experiências profundas? Has a moment ever arisen during practice that completely shifted your perspective on something? Já aconteceu de surgir algum momento durante o treino que mudou completamente sua perspectiva sobre algo? Perhaps a particular breathwork exercise brought about an unusual level of awareness? Talvez um exercício respiratório específico tenha causado um nível incomum de consciência? Wouldn't you agree that the most significant insights often arrive unbidden during meditation? Você não concorda que as percepções mais significativas geralmente chegam inesperadamente durante a meditação? What does a truly insightful moment feel like when it happens within the practice? Como se sente um momento verdadeiramente perspicaz quando acontece durante a prática? Does the environment play a role in facilitating those deeper meditative states for you? O ambiente desempenha um papel na facilitação desses estados meditativos mais profundos para você? Have you ever felt a sense of interconnectedness with everything during a session? Você já sentiu uma sensação de conexão com tudo durante uma sessão?
Is it possible that the power lies not in finding insight, but simply allowing it to surface? Será possível que o poder não esteja em encontrar insights, mas simplesmente permitir que eles venham à tona? What kind of emotional release, if any, accompanied a particularly moving meditation? Que tipo de liberação emocional, se houver, acompanhou uma meditação particularmente emocionante? Do you think revisiting past experiences through mindful recall enhances the potential for profound moments? Você acha que revisitar experiências passadas através da recordação atenta aumenta o potencial para momentos profundos? Could a guided meditation have ever led you to an unexpected realization about yourself? Uma meditação guiada já te levou a alguma percepção inesperada sobre você? Sometimes a quiet space feels absolutely essential for truly centering oneself. Às vezes, um espaço tranquilo parece absolutamente essencial para realmente se centrar. Wouldn't you agree that ambient sounds can be surprisingly grounding during meditation? Você não concorda que sons ambientes podem ser surpreendentemente reconfortantes durante a meditação? The absence of noise allows for a deeper exploration of internal landscapes, doesn't it? A ausência de ruído permite uma exploração mais profunda das paisagens internas, não é mesmo? Perhaps the choice depends entirely on what one is seeking from their practice. Talvez a escolha dependa inteiramente do que se busca na prática. Is there a particular type of music that enhances your meditative state? Existe algum tipo específico de música que melhora seu estado meditativo? Do external rhythms sometimes feel distracting rather than soothing? Ritmos externos às vezes parecem distrair em vez de acalmar? Could the preference for silence or sound be linked to personality type, maybe? A preferência por silêncio ou som poderia estar ligada ao tipo de personalidade, talvez. It's interesting how different environments can dramatically alter the experience. É interessante como ambientes diferentes podem alterar drasticamente a experiência. Have you ever experimented with nature sounds as a backdrop for meditation? Você já experimentou sons da natureza como pano de fundo para a meditação? A gentle melody can sometimes unlock emotions that remain hidden in stillness. Uma melodia suave às vezes pode desbloquear emoções que permanecem escondidas na quietude. Doesn't the brain naturally seek to fill any void, even during quiet contemplation? O cérebro não busca naturalmente preencher qualquer vazio, mesmo durante a contemplação silenciosa? Is it possible that both silence and sound offer unique pathways to mindfulness? É possível que tanto o silêncio quanto o som ofereçam caminhos únicos para a atenção plena? Perhaps guided meditations with spoken word fall into a separate category altogether. Talvez meditações guiadas com palavras faladas se encaixem em uma categoria totalmente separada. Wouldn't you say that the right sound is crucial, as harsh noises could be counterproductive? Você não diria que o som certo é crucial, já que ruídos fortes poderiam ser contraproducentes? Could a preference for one over the other shift depending on daily stress levels? Uma preferência por um em detrimento do outro poderia mudar dependendo dos níveis diários de estresse? Simply acknowledging the thought without judgment can be surprisingly effective. Simplesmente reconhecer o pensamento sem julgamento pode ser surpreendentemente eficaz. Does gently redirecting your focus back to your breath feel more natural than suppressing them? Redirecionar suavemente sua atenção de volta para a respiração parece mais natural do que reprimi-los?
Perhaps viewing these thoughts as passing clouds might lessen their grip. Talvez encarar esses pensamentos como nuvens passageiras possa diminuir seu poder. Wouldn't it be helpful to label the distraction, thinking, planning, remembering, and then let it go? Não seria útil rotular a distração, pensando, planejando, lembrando, e então deixá-la ir? Could observing the sensation of the thought itself, rather than its content, create some distance? Observar a sensação do próprio pensamento, em vez de seu conteúdo, poderia criar alguma distância? What if you considered these thoughts as simply mental events, not necessarily truths? E se você considerasse esses pensamentos como simples eventos mentais, não necessariamente verdades? Is it possible to expand your awareness to include the thought without getting carried away by it? É possível expandir sua consciência para incluir o pensamento sem se deixar levar por ele? Doesn't resisting a thought often amplify its power? Não costuma aumentar o poder de um pensamento resistir a ele? Perhaps understanding that a wandering mind is perfectly normal during meditation could be comforting. Talvez entender que uma mente divagante é perfeitamente normal durante a meditação possa ser reconfortante. Could you try to notice the space around the thought, rather than focusing on it directly? Você poderia tentar perceber o espaço ao redor do pensamento, em vez de focar nele diretamente? Wouldn't a compassionate approach to these mental intrusions be more beneficial than self-criticism? Não seria uma abordagem compassiva para essas intrusões mentais mais benéfica do que a autocrítica? Perhaps recognizing the thought's impermanence, that it will eventually pass, could help. Talvez reconhecer a impermanência do pensamento, que eventualmente passará, possa ajudar. Could you experiment with a soft, open curiosity towards whatever arises? Você poderia experimentar uma curiosidade suave e aberta em relação a tudo que surgir? Wouldn't it be useful to remember that meditation isn't about stopping thoughts, but changing your relationship to them? Não seria útil lembrar que meditação não é sobre parar pensamentos, mas mudar sua relação com eles? Perhaps allowing the thought to be there without engaging with it could diminish its intensity. Talvez permitir que o pensamento esteja ali sem se envolver com ele possa diminuir sua intensidade. Curiosity about reducing daily stress initially sparked an interest in mindfulness. A curiosidade sobre reduzir o estresse diário despertou inicialmente um interesse em mindfulness. A friend's positive experiences with meditation prompted a desire to learn more. As experiências positivas de uma amiga com meditação despertaram o desejo de aprender mais. Seeking tools for better emotional regulation led down the path of mindful practices. A busca por ferramentas para uma melhor regulação emocional me levou ao caminho das práticas conscientes. The constant noise in life felt overwhelming, and meditation seemed like a potential antidote. O ruído constante na vida parecia avassalador, e a meditação parecia um antídoto potencial. Hoping to improve focus and concentration was a primary motivator for exploring these techniques. Esperando melhorar o foco e a concentração foi uma motivação primária para explorar essas técnicas. A need for greater self-awareness initially drew attention to meditation and mindfulness. Uma necessidade de maior autoconsciência inicialmente chamou a atenção para a meditação e o mindfulness. Feeling disconnected from the present moment created a longing for more grounded experiences. Sentir-se desconectada do momento presente criou um desejo por experiências mais concretas.
The pursuit of inner peace and tranquility was a significant factor in starting this journey. A busca pela paz interior e tranquilidade foi um fator significativo para iniciar esta jornada. A desire to cope with anxiety more effectively led to investigating mindfulness practices. O desejo de lidar com a ansiedade de forma mais eficaz levou à investigação de práticas de atenção plena. Recognizing a pattern of reactive thinking prompted exploration into meditation's calming effects. Reconhecer um padrão de pensamento reativo motivou a exploração dos efeitos calmantes da meditação. Simply wanting to understand the hype surrounding mindfulness sparked initial curiosity. Simplesmente querer entender a comoção em torno de mindfulness despertou a curiosidade inicial. A longing for a sense of calm amidst chaos was a strong driving force. Um anseio por uma sensação de calma em meio ao caos foi uma forte força motriz. The idea of cultivating compassion, both for oneself and others, felt appealing. A ideia de cultivar compaixão, tanto por si mesma quanto pelos outros, pareceu atraente. A search for non-pharmaceutical ways to manage stress led to considering meditation. Uma busca por métodos não farmacêuticos para controlar o estresse levou a considerar a meditação. Intrigued by the potential for increased self-understanding, mindful practices were investigated. Intrigada com o potencial para maior autoconhecimento, práticas de atenção plena foram investigadas. Could practicing mindfulness truly offer a pathway to calmer reactions? Praticar mindfulness poderia realmente oferecer um caminho para reações mais calmas. Isn't it fascinating how observing thoughts without judgment might lessen emotional intensity? Não é fascinante como observar pensamentos sem julgamento pode diminuir a intensidade emocional? Perhaps a consistent mindfulness practice could build resilience against overwhelming feelings. Talvez uma prática consistente de atenção plena possa construir resiliência contra sentimentos avassaladores. What are your thoughts on the connection between mindful breathing and managing anxiety? Quais são seus pensamentos sobre a conexão entre respiração consciente e o gerenciamento da ansiedade? Does cultivating present moment awareness seem like a useful tool for emotional control? Cultivar a atenção plena no momento presente parece uma ferramenta útil para o controle emocional? Wouldn't you agree that recognizing emotions as temporary states is key to regulation? Você não concorda que reconhecer as emoções como estados temporários é fundamental para a regulação? Is it possible mindfulness could help differentiate between feeling an emotion and reacting to it? Será que a atenção plena poderia ajudar a diferenciar entre sentir uma emoção e reagir a ela? How effective do you believe mindful self-compassion is when dealing with difficult emotions? Quão eficaz você acredita que a autocompaixão atenta é ao lidar com emoções difíceis? Might a deeper understanding of one's internal state through mindfulness lead to more thoughtful responses? Uma compreensão mais profunda do estado interno de alguém através da atenção plena poderia levar a respostas mais ponderadas? Does the idea of non-attachment, as taught in some mindfulness traditions, resonate with you regarding emotional control? A ideia de não apego, como ensinado em algumas tradições de mindfulness, ressoa com você no que diz respeito ao controle emocional. Considering the impact of stress on emotions, could mindfulness be a preventative measure? Considerando o impacto do estresse nas emoções, a atenção plena poderia ser uma medida preventiva? Is there evidence to suggest that mindful movement practices like yoga aid in emotional stability?
Existe alguma evidência que sugira que práticas de movimento consciente como yoga auxiliam na estabilidade emocional? Wouldn't it be interesting to explore how mindfulness impacts the amygdala, the brain's emotional center? Não seria interessante explorar como a atenção plena impacta a amígdala, o centro emocional do cérebro? Do you think learning to accept emotions without resistance is a crucial component of regulation? Você acha que aprender a aceitar as emoções sem resistência é um componente crucial da regulação? Perhaps focusing on sensory experiences in the present moment could interrupt emotional spirals. Talvez focar em experiências sensoriais no momento presente possa interromper espirais emocionais. A quiet spaciousness settles in, a stark contrast to the usual mental clutter. Uma quietude espaçosa se instala, um contraste marcante com a agitação mental usual. Before, it felt like wading through mud, now there's a lightness of being. Antes parecia estar andando na lama, agora há uma leveza no ser. The tension that habitually knots shoulders seems to have simply dissolved. A tensão que costuma contrair os ombros parece ter simplesmente se dissolvido. Thoughts raced like a runaway train previously, but now they drift by as clouds. Pensamentos corriam como um trem desgovernado antes, mas agora eles passam como nuvens. A sense of groundedness permeates everything, something that was definitely missing earlier. Uma sensação de estabilidade permeia tudo, algo que definitivamente faltava antes. It's remarkable how much less reactive emotions feel after just a short sit. É notável o quanto menos reativas as emoções parecem depois de apenas um curto tempo sentada. Previously, everything felt urgent, now there's a welcome sense of calm perspective. Antes tudo parecia urgente, agora há uma sensação bem-vinda de calma e perspectiva. A subtle energy hums beneath the surface, quite different from the earlier fatigue. Uma energia sutil vibra sob a superfície, bem diferente da fadiga anterior. The world appears sharper, more vivid, as if a filter has been removed. O mundo parece mais nítido, mais vívido, como se um filtro tivesse sido removido. Before meditation, it was all about doing, now there's a peaceful acceptance of just being. Antes da meditação, era tudo sobre fazer. Agora existe uma aceitação pacífica de simplesmente ser. A gentle warmth spreads through the body, replacing the earlier chill. Um calor suave se espalha pelo corpo, substituindo o frio anterior. It's fascinating how much less caught up in stories the mind feels now. É fascinante o quanto a mente se sente menos envolvida em histórias agora. Previously, there was a constant need to analyze, now it's simply observing. Antes, havia uma necessidade constante de analisar, agora é simplesmente observar. A feeling of spaciousness around difficult emotions is a welcome change. Uma sensação de amplitude em torno de emoções difíceis é uma mudança bem-vinda. The usual self-criticism has quieted, replaced by a softer inner voice. A autocrítica habitual se acalmou, substituída por uma voz interior mais suave. Exploring diaphragmatic breathing has been surprisingly grounding, wouldn't you agree? Explorar a respiração diafragmática tem sido surpreendentemente aterradora, você não concorda? Perhaps box breathing could be a beneficial addition to your routine? Talvez a respiração quadrada possa ser uma adição benéfica à sua rotina? Does alternate nostril breathing resonate with you at all? A respiração alternada pelas narinas ressoa com você de alguma forma?
Considering the power of mindful breathwork, have you experimented much with it? Considerando o poder da respiração consciente, você já experimentou muito com ela? It's fascinating how simply focusing on the inhale and exhale can shift one's state. É fascinante como simplesmente focar na inspiração e expiração pode mudar o estado de alguém. Wouldn't a simple 4-7-8 technique be worth investigating for calming the nervous system? Não valeria a pena investigar uma técnica simples 4, 7, 8 para acalmar o sistema nervoso? Have you found any particular breathing patterns more effective than others during meditation? Você encontrou algum padrão de respiração específico mais eficaz do que outros durante a meditação? The rhythm of the breath seems to be a natural anchor for present moment awareness, doesn't it? O ritmo da respiração parece ser uma âncora natural para a consciência do momento presente, não é? Perhaps cultivating breath awareness could deepen your practice. Talvez cultivar a consciência da respiração possa aprofundar sua prática. Is there a specific reason why breathing exercises haven't been part of your mindfulness journey? Existe alguma razão específica pela qual exercícios de respiração não fizeram parte da sua jornada de atenção plena? It's interesting to note how breath connects the mind and body, wouldn't you say? É interessante observar como a respiração conecta a mente e o corpo, você não acha? Considering Ujjayi breathing might be a worthwhile exploration. Considerar a respiração Ujjayi pode ser uma exploração válida. Have you ever considered the benefits of lion's breath for releasing tension? Você já considerou os benefícios da respiração do leão para liberar a tensão? The gentle rise and fall of the abdomen can be incredibly soothing, don't you think? A suave subida e descida do abdômen pode ser incrivelmente calmante, você não acha? Perhaps Kapalabhati breathing could offer a boost of energy and clarity. Talvez a respiração Kapalabhati possa oferecer um impulso de energia e clareza. It's perfectly okay if your mind races, that's just what minds do. Não tem problema se sua mente acelerar, é só o que mentes fazem. Don't get discouraged by fleeting thoughts, simply acknowledge them and gently redirect focus. Não se deixe desanimar por pensamentos passageiros, simplesmente reconheça-os e redirecione o foco gentilmente. Expecting instant tranquility sets unrealistic expectations. Patience is key. Esperar tranquilidade instantânea estabelece expectativas irreais, a paciência é fundamental. The discomfort you feel initially isn't something to avoid, but rather an invitation to observe. O desconforto que você sente inicialmente não é algo a ser evitado, mas sim um convite à observação. There's no right way to meditate. Experimentation is crucial for finding what resonates. Não existe uma maneira certa de meditar, a experimentação é crucial para encontrar o que ressoa. Focusing on the breath isn't about controlling it, but noticing its natural rhythm. Focar na respiração não é sobre controlá-la, mas notar seu ritmo natural. A guided meditation can be a wonderful starting point, especially when self-direction feels daunting. Uma meditação guiada pode ser um ótimo ponto de partida, especialmente quando a autogestão parece assustadora. It's not about emptying the mind, but learning to relate differently to your thoughts. Não se trata de esvaziar a mente, mas aprender a se relacionar diferente com seus pensamentos. Consistency, even in small doses, yields far greater benefits than in frequent long sessions.
Consistência, mesmo em pequenas doses, rende benefícios muito maiores do que sessões longas e infrequentes. Judging your meditation practice hinders progress. Self-compassion is essential. Julgar sua prática de meditação impede o progresso. Autocompaixão é essencial. The benefits extend far beyond the cushion, impacting daily life in subtle ways. Os benefícios se estendem muito além da almofada, impactando a vida diária de maneira sutis. It's less about achieving a specific state and more about cultivating awareness. É menos sobre alcançar um estado específico e mais sobre cultivar a consciência. Allowing thoughts to be present without getting carried away is a powerful skill. Permitir que os pensamentos estejam presentes sem se deixar levar é uma habilidade poderosa. Don't underestimate the value of simply showing up, even when motivation is low. Não subestime o valor de simplesmente aparecer, mesmo quando a motivação estiver baixa. A quiet space isn't always necessary. Meditation can be practiced anywhere. Um espaço silencioso nem sempre é necessário. Meditação pode ser praticada em qualquer lugar. Sometimes a quiet corner of the living room works beautifully, doesn't it? Às vezes um cantinho tranquilo da sala funciona maravilhosamente, não é? Is having a specific spot essential for truly centering oneself, do you think? Você acha que ter um lugar específico é essencial para realmente se centrar? Perhaps the beauty of meditation lies in its adaptability to any environment. Talvez a beleza da meditação resida em sua adaptabilidade a qualquer ambiente. Wouldn't it be interesting to explore how different locations impact the practice? Não seria interessante explorar como diferentes locais impactam a prática? Does a designated space help minimize distractions, or is that just personal preference? Um espaço designado ajuda a minimizar distrações ou é apenas preferência pessoal? It's fascinating how the mind can find stillness even amidst chaos, isn't it? É fascinante como a mente consegue encontrar calma mesmo em meio ao caos, não é? Could a portable cushion be a good compromise for those without a fixed area? Uma almofada portátil poderia ser um bom compromisso para quem não tem uma área fixa? What are your thoughts on the importance of ambience, lighting, scents, sounds? Quais são seus pensamentos sobre a importância da atmosfera, iluminação, aromas, sons? Does a consistent location foster a stronger connection to the practice over time? Um local consistente promove uma conexão mais forte com a prática ao longo do tempo? Is it possible that needing a special space is a form of resistance, perhaps? Será que precisar de um espaço especial é uma forma de resistência, talvez? Perhaps the most important thing is simply showing up, regardless of where. Talvez a coisa mais importante seja simplesmente aparecer, independentemente de onde. Wouldn't a natural setting, outdoors, by water, be particularly conducive to mindfulness? Um ambiente natural, ao ar livre, perto da água, não seria particularmente propício à atenção plena? Does the act of preparing a space contribute to the meditative state itself? O ato de preparar um espaço contribui para o estado meditativo em si? It's curious how our surroundings can either support or hinder inner peace, isn't it? É curioso como nosso ambiente pode tanto apoiar quanto atrapalhar a paz interior, não é? Perhaps the freedom to meditate anywhere is a powerful aspect of this practice. Talvez a liberdade de meditar em qualquer lugar seja um aspecto poderoso desta prática.
Observing reactions without judgment has certainly softened conflicts with family. Observar as reações sem julgamento certamente suavizou os conflitos com a família. Wouldn't you agree that truly listening, a core mindfulness practice, fosters deeper connections? Você não concorda que ouvir verdadeiramente, uma prática central de atenção plena, promove conexões mais profundas? Perhaps understanding one's own emotional state prevents projecting onto loved ones. Talvez compreender o próprio estado emocional impeça a projeção em pessoas amadas. It's fascinating how acknowledging impermanence can ease the sting of disagreements, isn't it? É fascinante como reconhecer a impermanência pode diminuir a dor das discordâncias, não é? Does cultivating compassion for oneself naturally extend to those around you? Cultivar compaixão por si mesma se estende naturalmente para aqueles ao seu redor? A heightened awareness of bodily sensations seems to reduce reactivity in challenging interactions. Uma maior consciência das sensações corporais parece reduzir a reatividade em interações desafiadoras. Considering the impact of mindful breathing on patients, how does that translate to relationships? Considerando o impacto da respiração consciente na paciência, como isso se traduz nos relacionamentos? Isn't it remarkable how non-attachment can free you from needing others to be different? Não é notável como o desapego pode te libertar da necessidade de que os outros sejam diferentes? The practice of being present has undeniably improved communication with colleagues. A prática de estar presente melhorou inegavelmente a comunicação com colegas. Could a regular meditation routine help navigate difficult conversations more skillfully? Uma rotina regular de meditação poderia ajudar a lidar com conversas difíceis de forma mais habilidosa? It's interesting to consider how self-compassion impacts boundaries in relationships. É interessante considerar como a autocompaixão impacta os limites nos relacionamentos. Wouldn't a mindful approach to conflict resolution encourage more understanding? Uma abordagem atenta à resolução de conflitos não incentivaria mais compreensão? Perhaps recognizing shared humanity can dissolve feelings of separation from others. Talvez reconhecer a humanidade compartilhada possa dissolver sentimentos de separação dos outros. It's quite possible that accepting imperfections in oneself leads to greater acceptance of others. É bem possível que aceitar as imperfeições em si mesmo leve a uma maior aceitação dos outros. Does a consistent mindfulness practice help one respond rather than react in tense situations? Uma prática consistente de atenção plena ajuda a responder em vez de reagir em situações tensas?